Queria agora falar com vocês, aproveitar essa expertise, essa competência de vocês na área, para a gente falar um pouquinho mesmo da produção teatral, né? De como é ser um produtor independente, né? Quais são os desafios, as dificuldades, o que tem de bom nisso, né? Fazer teatro independente. Queria que vocês passassem para o nosso ouvinte também um pouco disso, né? Do teatro independente, da produção independente, o que tem nisso aí? Acho que o que tem de bom, assim, de melhor é a liberdade de poder falar o que você quer falar, do jeito que você quer falar, escolher com quem você quer trabalhar com amigos e num clima bom. Então essa parte faz valer a pena todas as outras partes. E que pra mim são a dificuldade de visibilidade, porque hoje em dia a gente está competindo com produções muito grandes e que tem um aporte financeiro muito grande. Então, nesse lugar o teatro sobrevive da visibilidade, do público que vem assistir, do público que passa para frente. Então, às vezes é difícil você sustentar uma temporada sem tanta divulgação ou competindo com todas essas outras opções de lazer. E isso já, a partir do ponto que você já tem uma peça numa temporada, porque tem muitos obstáculos antes disso de levantar uma peça. Escolher um texto. Mas acho que da produção, assim, do ponto de vista da produção, é você fazer isso de maneira independente. A parte financeira é sempre muito complexa, porque você tem, aqui no Brasil, as possibilidades de produção são por meio de editais ou particulares ou públicos. E as leis de incentivo, as tão famosas. Vocês tentaram algum edital para essa temporada ou já foram direto? Para essa temporada... Para essa temporada especificamente não, mas todas as nossas outras peças estão aprovadas tanto no PROAC e ICMS quanto na Lei Rouanet. E aí entra outra questão que é tentar captar E que tem essa mesma questão da competição com peças que têm muito mais visibilidade. Porque o governo ele aprova essas leis, aprova os projetos dentro das leis. E aí quem decide, quem recebe o dinheiro, que seria do imposto, é o empresário, é a pessoa da empresa. E para a empresa faz sentido ter visibilidade. Uma peça com uma grande atriz global, num grande teatro, um grande musical que vai receber 100 mil pessoas por dia, é mais interessante para o empresário do que a nossa, que tem 40 lugares e que é para a gente fazer um happy hour. E que não vai ter tanta gente entrando, que não vai estar nas grandes mídias, a gente não vai sair no jornal, no intervalo da novela. Então, para o empresário que vai decidir onde ele coloca o dinheiro dele... Mas, mesmo assim, é muito grande o número de empresários que desconhecem como a lei funciona. Ou que não sabem a possibilidade que podem fazer isso. O que é batido não é os artistas que estão recebendo esse incentivo, e sim as empresas que estão fazendo. Então, o pensamento interessante aqui seria como incentivar outros empresários. Porque da mesma maneira que nós temos grandes artistas que podem fazer uma peça com 5 milhões de reais, e temos empresas que pagam 5 milhões de reais em imposto, nós também temos artistas, como nós, que podemos fazer uma peça com 50 mil reais, com 80 mil reais. E tem empresa que paga 50 mil reais de imposto, 80 mil reais de imposto. E essas empresas não estão incentivando, até pelo desconhecimento dessa possibilidade. Então, quando a gente vai nessas empresas trocar uma ideia, conversar, eles desconhecem, eles não sabem e eles não têm o incentivo para isso. E aí a conversa fica truncada. E também, às vezes, quando vocês vão em algumas empresas conversar, as pessoas, né, os interlocutores, eles não conhecem esses meandros da cultura, como é que funciona. Isso também é um dificultador, né? E nem o efeito todo que a cultura produz, porque não é só... Tem um pensamento altruísta aí que poderia estar fazendo parte, que é, além da visibilidade, é o efeito que você produz de o que a cultura causa, né? Você levar, principalmente para público jovem, público infantil, você levar opções de cultura de qualidade, fazem uma diferença muito grande, ampliam a maneira de percepção e leitura do público, principalmente um público que ainda está formando um
uma cabeça, o seu gosto. Então tem isso do ponto de vista social e macro, deveria estar sendo muito mais visto e divulgado e pensado muito mais do que visibilidade ou acordos comerciais de... Porque agrega o valor à marca, né? Daquela empresa, daquele produto. Eu acho, né? Se eu sei que uma empresa tem um trabalho social, cultural e de educação consistente, eu olho para ela diferente do que se eu sei que ela só tem um trabalho de divulgação. Mas isso, os tempos de hoje, toda a situação que o país se encontra, é difícil falar disso, né? É difícil... Não deveria, mas é difícil porque a gente tem visões diferentes, pontos de vista diferentes, interesses diferentes. Mas desse lugar amplo de olhar para o Brasil, para a formação de público... Porque o teatro precisa estar renovando o seu público. A gente precisa incentivar os jovens e crianças a gostarem de teatro. Era isso que eu ia também entrar nessa questão de como formar um público de teatro. O que vocês imaginam, o que vocês acham? Quer dizer, a gente volta à base, e a base é a criança, a base é a escola, a base são esses espaços públicos que precisam ser muito mais incentivados? Sim, e eu acho que antes de tudo isso, a base para ter tudo isso é ter um pensamento crítico. É você quase, pensar. É quase isso. Porque quando a gente vai num teatro, hoje o que domina os teatros infantis é uma reprodução do que a criança vê na televisão. E o que geralmente não é algo tão interessante assim, do que pode ser explorado no teatro. A gente fez, em 2016, a gente fez uma temporada curta em casas de cultura de São Paulo, né, na periferia. Brasilândia. Então a gente fez um circuito com uma peça que não era nem a peça mais ideal para estar ali, porque era um Plínio Marcos, era uma peça super densa, mas a gente fez para um público jovem, espaços públicos, e a gente conseguiu conhecer pessoas dentro desses espaços que estavam coordenando e administrando, que estavam ali batalhando, fazendo força para trazer entretenimento de qualidade para aquele público e um público sedento por essas opções. Então, tem jovem querendo saber, tem jovem querendo fazer teatro, assistir teatro, consumir teatro em geral. E se identificar com a peça do Plínio Marcos, né? Porque o Plínio Marcos foi um grande cronista social, quer dizer, há tempo. Eu li os livros do Plínio e tive contato com o Plínio quando eu tinha 10, 11 anos. Então, E a resposta... Hoje em dia isso já não acontece mais. A resposta que a gente teve dessas crianças, que quando a gente chegou com a peça do Plínio Marcos, lá em 2016, ou seja, tinha muita coisa para acontecer no Brasil. Então a gente chegou e a gente ficou um pouco preocupado de, será que vai ser demais? E os meninos falando pra gente, os meninos e as meninas falando pra gente, é isso, concordo. Não, ficando, sabe, com atenção. Gostando. É difícil você colocar 80, né? 90 crianças do, foi oitavo e nono ano, sabe, em silêncio, prestando atenção em algo durante, 1h40. E eles ficaram, sabe, querendo saber do que ia acontecer na história e tal. E a gente tava falando ali, sabe, de um alcoólatra, de uma prostituta. Então, assim, era algo que pra gente era pesado, mas não, a Devolutiva foi... É isso aí. Tem alguns grupos, bons grupos em São Paulo que fazem esse trabalho, que fazem esse movimento de tentar trazer público, que levam pra escola. Grupo 19 de teatro. Sim, eles são incríveis e tem um pessoal muito bom fazendo. Tem esse pessoal, principalmente quem tem essa coisa focada, que a gente tá no bar, tá na cerveja, tem um pessoal que tá focando na criança e na criação de um imaginário, na construção de uma fantasia, da criatividade, de sair da tela, de sair do pessimismo, de tentar colocar uma coisa lúdica. Tem gente muito boa fazendo. De sair do celular, né? Quer dizer, o celular é importante, mas acho que tem espaço para tudo. Ele tem seu lugar. O celular tem seu lugar. Tem gente muito boa fazendo que precisa ser vista e ser reconhecida por quem tem a possibilidade de aumentar esse trabalho, de potencializar esse trabalho. Então, isso resolveria, não é nem fazer teatro nas escolas. As pessoas têm teatro sendo feito. É que isso precisa ser incentivado, isso precisa ser reconhecido, visto. A gente precisa, talvez a solução dos problemas, de alguns dos problemas, ou de parte deles, esteja em olhar esse pessoal que já está fazendo esse trabalho na guerrilha e favorecer a situação desses caras para que esse trabalho guerrilha
tenha mais consistência, tenha mais potência, alcance mais gente para formar cidadãos melhores e espectadores de teatro, gente culta, gente que não está só reproduzindo coisa de Facebook, que está se engajando mesmo, que está pensando e que está criando, né? Que está formando novos artistas para a cultura brasileira. Isso seria muito lindo, uma próxima geração de artistas inteligentes e criadores e críticos. Então, a longo prazo a coisa está meio aí, assim, que eu acho. Eu acho que quando a gente pensa numa nova sociedade, num novo país até, não tem como, né? A gente roda, mas cai na educação e cultura, né? Que estão intrinsecamente ligados, né? Mas são fundamentais para qualquer construção, né? Do ser humano, né? Porque a gente fala da formação humana, da formação do ser humano, né? Sim. Que é uma coisa importante. Outra coisa também que eu gostaria de conversar com vocês, que eu acho também importante, é desmistificar também, desconstruir um pouco essa questão do imaginário das pessoas, do ator e da atriz, né? Que são essas profissões, tanto no âmbito da comunicação como do teatro, né? Cinema, televisão, existe muito o lado do glamour, né? O lado, não, eu sou atriz, eu sou ator, mas não é bem isso, né, que funciona. Quer dizer, tem esse lado do glamour, mas tem o lado do chão de fábrica, né? Tem o lado de você saber que hoje em dia o ator e a atriz não é só um ator e uma atriz. Ele é um multiartista, um multifuncional, né? Tem que saber um pouco de tudo e ele tem que fazer de tudo, né? Isso. Eu acho que a gente não conhece nenhum ator ou atriz que seja glamuroso, né? Eu acho que eu não conheço nenhum. Não tem. Mas tem que é por as celebridades, né? Porque, querendo ou não, que chega na gente. Porque como a gente não tem esse certo contato com teatro, com outros atores, a gente acaba vendo os atores, filme de cinema e televisão. E querendo ou não, eles estão nesses lugares de celebridades, de estrelas e tal. E quando a gente vai entrar no ramo para começar a fazer, a gente fala assim, opa, não é bem isso. Isso aqui é 0,5% da história que a gente pode fazer. Mas eu digo justamente na formação, nas escolas de teatro. Como, por exemplo, o pai ou a mãe que tem um menino que joga bola relativamente bem, já imagina que ele vai ser um Neymar. Sim. Né? Já coloca porque ele. todo mundo quer. Né? E a criança, quando coloca a filha dela ou o filho para fazer o teatro, já imagina que ele vai estar numa novela da Globo, das 7, ou vai estar no SPTV, ser jornalista, ser isso. Então, porque já coloca na cabeça que esse é o sucesso. Então acaba isso, projetando no filho, não, você precisa ser bem sucedido, ganhar bem, sabe? Então aqui que você tem que chegar. E quando a gente vai entrando, quando vai entendendo mesmo como é a profissão, caminhando, fazendo o nosso caminho dentro da profissão, a gente percebe que não é bem assim. Não é só porque eu vou estar lá que eu vou ser bem sucedido. Não é só porque eu estou em alguma emissora ou fazendo algum longa-metragem que eu estou ganhando bem. Não, é muito... São umas minuciosidades que a gente vai aprendendo fazendo. Isso na TV tem muito isso, e no teatro é o que você falou de chão de fábrica. Você tem que saber passar um fio, você tem que varrer, você tem que saber... Você tem que saber afinar a luz. Afinar a luz, desmontar coisa. A gente faz o que a gente tem de trampo mesmo, de carregar cenário, levar cenário, levar em marcenaria, entender o que o marceneiro vai fazer, pedir a coisa certa. Então tem um trabalho bruto e manual que no teatro, no Brasil e em São Paulo, é indispensável. Não tem um ator que consiga ser só ator. Você precisa saber o que está por trás, e pode até chegar um momento da sua carreira que você vai só ser ator, decorar texto. Mas todos os atores e fazedores de teatro têm um conhecimento amplo do que está sendo feito, da parte de produção, execução, cenotécnica, cenário, figurino, iluminação. Isso é muito enriquecedor, né? Sim. Você acaba sendo obrigado na prática a saber um pouquinho de cada coisa, a saber conectar a caixa de som, porque no dia não vai ter uma pessoa, porque no espaço que você está não tem essa pessoa, porque essa pessoa não pode estar num outro trabalho como ator. Então todo mundo faz meio tudo. Então nesse sentido eu acho até melhor do que a parte do glamour,
Porque quando você chegar num lugar onde você vai ter que só decorar o texto, tudo isso vai estar na tua bagagem. Você já fez tudo isso, você sabe como fazer tudo isso, e você sabe o que está sendo feito ali, né? Você não está só repetindo o papagaio de pirata, você está entendendo o que você é uma parte de uma grande máquina, uma engrenagem de uma grande máquina. E quando você entende que você só é uma engrenagem do relógio inteiro, não tem como, se você for um ser sensível, que a priori é o que é uma atriz ou um ator deve ser, não tem como seu ego ser grande. Não tem como. Porque quando aqui... Às vezes tem. Não tem como. Então você não é um ser sensível, entende? É nesse lugar. Porque aqui, na nossa realização de peça, que é o nosso filho que está ali, e mesmo assim, dependemos de muitas outras pessoas. Então, se tiver algum desrespeito, se tiver alguma coisa mal resolvida, não vai girar. Então, assim, se colocamos isso num cenário um pouco maior, onde o ator é apenas o cara que está ali naquele momento do set, que o diretor fala ação, entre o diretor falar ação e o diretor falar corta, o trabalho dele ali. E se ele ainda tiver picuinhas, não vai. Se o ego dele for inflado, não vai ser legal. Não vai ser interessante para o diretor, não vai ser interessante para os atores, para as atrizes, para os atores que a pessoa está contracenando. Então, vai acabar desgastando. Essa pessoa não vai conseguir mais emprego, enfim. É uma avalanche de coisas ruins que vai acontecer nessa pessoa. Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar. A gente tem que respeitar o outro, tem que manter o nosso ego aqui. E entender que tudo é um processo, né? Tudo é uma caminhada, um aprendizado, né? Bem, repete de novo os canais de interação, né? O Instagram, e também deixa um convite aqui para os ouvintes da Baruch Comunicações, né? Para assistir e acompanhar o trabalho de vocês lá na Cia da Revista. O Instagram é @mesa.para.5 e esperamos vocês na Cia da Revista, Alameda Northman. Notman. Não tem o R. Notman. Alameda Notman, 11h35, na Santa Cecília, ali do lado do metrô. Sábados e domingos, às 18 horas. Sábado sempre tem um pocket show depois da peça. A programação tá no Instagram. E todo dia que você chega, você ganha uma cerveja. Se você for maior de 18 anos. É verdade. Você ganha uma cerveja para assistir a peça e dar risada com a gente. E é isso aí. Esperamos vocês lá. Obrigado, gente. Obrigada. E sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado.